Existe um momento na vida de uma mulher que muda tudo. Não é dramático, não é barulhento, é silencioso, mas absolutamente transformador. É o momento em que ela para de alimentar o ego de um homem que nunca a valorizou. E o que acontece depois disso, Carl Jung previu há décadas. É um colapso psicológico completo na estrutura daquele homem. Mas antes de entendermos esse colapso, você precisa entender algo fundamental sobre quem você realmente é. Não quem ele disse que você era. Não quem a sociedade tenta convencê-la a ser. Mas quem Deus criou você para ser. Porque quando você descobre seu verdadeiro valor, quando você compreende a magnitude do design divino sobre sua vida, tudo muda. Você para de aceitar migalhas. Você para de implorar por respeito. Você para de alimentar egos vazios que só sabem sugar, nunca dar. E nesse momento a dinâmica inteira se inverte. Se você está pronta para essa jornada de autodescoberta profunda, se inscreva no canal agora, ative o sininho, porque os próximos vídeos vão mergulhar ainda mais fundo nessa transformação que muda vidas. Vamos começar pela verdade que ninguém te conta. A primeira coisa que você precisa entender é que o ego masculino frágil não é algo natural. Não é como Deus projetou o homem. Quando você lê Efésios 5:25 diz: Maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Isso não é um pedido, é uma ordem divina. O homem foi chamado para amar sacrificialmente, para liderar através do serviço, para honrar e proteger. Mas algo acontece quando um homem se desconecta desse chamado divino, quando ele substitui propósito por ego. Quando ele troca liderança servidora por dominação vazia, ele se torna um buraco negro emocional. E adivinhe quem ele espera que preencha esse vazio? Você, através de validação constante, através de elogios infindáveis, através de tolerância de comportamentos inaceitáveis. Carl Jung chamou isso de inflação do ego, um estado psicológico onde o ego se separa do self verdadeiro. E quando isso acontece, a pessoa se torna dependente de fontes externas para manter sua ilusão de grandeza. Para um narcisista, você não é uma pessoa. Você é combustível. Você é espelho. Você é acessório para sua fantasia de superioridade. Mas aqui está o que você precisa saber profundamente. Desde o princípio, Deus estabeleceu seu valor. Em Gênesis 1:27 está escrito: E criou Deus, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Você não foi criada como uma reflexão secundária. Você não foi criada para ser sombra de ninguém. Você foi criada à imagem do próprio Deus, com dignidade intrínseca, com valor inerente, com propósito divino. E em Gênesis 2, quando Deus viu que não era bom que o homem estivesse só, ele não criou uma serva. Ele criou uma Ezer Kenegdo, que em hebraico significa ajudadora correspondente. Essa palavra Ezer é usada 16 vezes no Antigo Testamento e na maioria das vezes se refere ao próprio Deus como nosso ajudador. Não é uma posição de inferioridade, é uma posição de força. Você foi criada para ser uma parceira poderosa, uma força complementar, uma presença que completa, não que se diminui. Agora, vamos falar sobre o que acontece psicologicamente quando você começa a entender isso. Quando você para de alimentar o ego dele, você está essencialmente removendo o espelho distorcido que ele usa para manter sua ilusão. Jung explicou que muitos homens projetam sua ânima, seu aspecto feminino interno, nas mulheres. Em relacionamentos saudáveis, essa projeção eventualmente se dissolve e o homem integra sua própria feminilidade, sua capacidade de sentir, de ser vulnerável, de amar genuinamente. Mas em narcisistas ou homens emocionalmente imaturos, essa projeção nunca é retirada. Eles precisam da mulher para carregar tudo que eles não conseguem acessar em si mesmos: emoções, empatia, conexão, profundidade.
Então, quando você para de desempenhar esse papel, quando você para de ser o recipiente das projeções dele, o que acontece? Colapso, porque ele de repente é forçado a confrontar o vazio dentro dele, a falta de substância real, a ausência de conexão genuína com seu próprio self. Isso é exatamente o que Provérbios 31 descreve quando fala da mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. Você não é comum, você não é substituível, você é rara, preciosa, de valor incalculável, e um homem que não reconhece isso não é digno de você. Ponto final. A mulher de Provérbios 31 não está sentada esperando validação. Ela está construindo, criando, administrando, abençoando. Ela tem dignidade e força. Ela abre sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Ela não está implorando por amor, ela está vivendo em seu propósito com tanta plenitude que atrai o tipo certo de homem. O versículo 28 diz: levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, seu marido também, e ele a louva. Um homem real, um homem alinhado com o design divino, não precisa que você alimente seu ego. Ele te louva, ele te honra. Ele reconhece seu valor porque ele mesmo tem valor verdadeiro, enraizado em Deus, não em ilusões. Vamos aprofundar no colapso psicológico. Quando você para de alimentar o ego dele, várias coisas acontecem em sequência. Primeiro, descrença. Ele não consegue acreditar que você realmente parou, que você não está mais perseguindo, não está mais se explicando, não está mais tolerando. Isso viola completamente o script que ele tinha na cabeça. Segundo, raiva, porque você ousou quebrar o padrão. Você ousou ter limites. Você ousou se valorizar. Essa raiva não é sobre você, é sobre o fato de que ele agora tem que confrontar sua própria vacuidade. Terceiro, tentativas de recuperação. Ele pode tentar love bombing, aquela inundação súbita de afeto e atenção, ou pode tentar desvalorização extrema, tentando destruir sua autoestima para que você volte. Ambas as estratégias têm o mesmo objetivo: restaurar o suprimento narcisista, restaurar você ao papel de alimentadora do ego dele. Quarto, se você se mantém firme, eventual colapso. O ego inflado não pode se sustentar sem combustível externo. E quando ele desmorona, a pessoa é forçada a confrontar quem ela realmente é sem as máscaras. Jung tinha um conceito poderoso chamado sombra. A sombra é tudo que reprimimos, negamos, não queremos ver em nós mesmos. Para homens narcisistas ou tóxicos, a sombra é enorme. É toda a fraqueza que eles não admitem, todo o medo, toda a inadequação, toda a necessidade desesperada de validação. Eles projetam essa sombra ou em outras pessoas, culpando você por tudo, ou mantêm ela enterrada através de mecanismos de defesa como arrogância, controle, manipulação. Quando você para de alimentar o ego, você essencialmente remove o sistema de defesa. A sombra emerge. E isso é aterrorizante para alguém que passou a vida inteira fugindo dela. Mas aqui está a verdade bíblica que você precisa absorver completamente. Você não é responsável pela sombra dele. Você não é responsável pelo crescimento emocional dele. Você não é responsável por consertar um homem adulto que se recusa a confrontar suas próprias feridas. Em Gálatas 6:5 está escrito: porque cada qual levará a sua própria carga. Cada pessoa é responsável por sua própria jornada espiritual e psicológica. Você pode apoiar, pode encorajar, mas você não pode fazer o trabalho interno por outra pessoa. Agora, deixe-me falar sobre por que é tão crucial que você identifique homens narcisistas e tóxicos cedo. Porque Deus tem um plano lindo para você, um plano de relacionamentos saudáveis, mútuos, respeitosos, onde ambos crescem em amor e propósito. Mas você não pode entrar nesse plano se está preso em dinâmicas tóxicas que drenam sua vida. Isaías 43:4 diz:
porque tu és precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amo. Deus te ama, Deus te valoriza. E Ele nunca, jamais quer que você aceite menos do que seu padrão de amor. Então, como você identifica toxicidade? Sinais claros. Falta de empatia genuína. Ele pode simular empatia quando precisa de algo, mas não há compaixão real. Necessidade constante de admiração. Tudo sempre volta para ele, suas conquistas, seus problemas, suas necessidades. Desrespeito crônico aos seus limites. Quando você diz não, ele pressiona, manipula ou ignora completamente. Incapacidade de assumir responsabilidade. Nada nunca é culpa dele. Sempre há uma desculpa, uma justificativa, ou ele reverte e te culpa. Oscilações extremas entre idealização e desvalorização. Você é colocada num pedestal quando é útil e jogada na lama quando não é. Essas não são apenas características desagradáveis. São sinais de alguém que não está pronto para o tipo de relacionamento que Deus projetou. 1 Coríntios 13, o capítulo sobre amor, não é poesia romântica. É blueprint divino. O amor é paciente. O amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso é amor real, amor que serve, amor que honra, amor que não mantém score. Quando você entende esse padrão, comportamentos tóxicos se tornam óbvios. Eles não se alinham e você não precisa tentar forçar alinhamento. Você simplesmente reconhece: isso não é o que Deus quer para mim. E você se afasta, não com raiva, não com amargura, mas com clareza e dignidade. Aqui está algo que poucas pessoas entendem sobre por que você precisa estar preparada. Deus está preparando você não apenas para sobreviver, mas para prosperar no tipo de relacionamento que Ele sempre quis para você. Um relacionamento onde o homem ama como Cristo amou a igreja, sacrificialmente, incondicionalmente, com propósito. Efésios 5 continua depois do versículo 25. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Isso é o padrão. O homem é chamado a amar você de forma que te eleva, te purifica, não de forma controladora, mas através de amor genuíno, te apresenta na sua glória total. Não te diminui, não te controla, não te usa, te eleva. E em retorno, o design divino é que a mulher respeite e apoie, não por medo, não por obrigação, mas porque ela está com um homem que merece respeito, um homem que lidera através de amor sacrificial. Este é o plano divino para a família. Não é hierarquia opressiva, é parceria sagrada. Cada um com papéis que se complementam, não que competem. O homem lidera, mas sua liderança é modelada em Cristo, que lavou os pés dos discípulos, que deu sua vida, liderança servidora. A mulher apoia, mas seu apoio não é submissão cega, é força, é sabedoria, é influência poderosa. Provérbios 13:1 diz: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as suas mãos. Você tem poder de construir, de criar um lar, um legado, uma família que reflete a glória de Deus. Mas você não pode fazer isso com um homem que está constantemente te destruindo, com um homem cujo ego vazio suga toda a sua energia criativa. Você precisa de um parceiro, não de um projeto. Você precisa de alguém que caminha ao seu lado em direção a Deus, não alguém que te puxa para baixo. Deixe-me falar sobre algo que Jung observou em seus estudos. Ele notou que quando as pessoas param de participar de dinâmicas doentias, algo fascinante acontece. A dinâmica inteira não pode se sustentar.
Porque relacionamentos disfuncionais dependem de ambas as pessoas, desempenhando papéis específicos. Quando você sai do papel de alimentadora, validadora, absorvedora de culpa, o sistema colapsa. O homem é forçado a mudar ou a buscar outra fonte. E aqui está a parte difícil, mas libertadora. Se ele busca outra fonte, deixe ele ir, porque isso confirma que ele nunca te amou verdadeiramente. Ele amava o que você fazia por ele. Ele amava como você o fazia sentir. Mas amor real não é baseado em utilidade. Amor real valoriza a pessoa por quem ela é, não pelo que ela fornece. E enquanto ele não aprender isso, ele vai repetir o mesmo padrão, mulher após mulher. Até que, eventualmente, se Deus for misericordioso, ele confronta seu próprio vazio e busca transformação real. Mas você não pode esperar por isso. Você não pode colocar sua vida em pausa esperando que um homem acorde. Pedro 3:4 fala sobre o incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Isso não é sobre ser passiva. É sobre ter uma força interior que não é abalada por caos externo. Uma paz que vem de saber quem você é em Deus. Quando você tem isso, você não precisa da validação dele. Você não colapsa quando ele te critica. Você não se desespera quando ele se afasta, porque sua identidade não está nele, está em Deus. E essa é a liberdade mais profunda que existe. Quando seu valor não está nas mãos de um homem imperfeito, mas nas mãos do Deus perfeito que te criou, te ama e tem propósitos magníficos para você. Então, quando você para de alimentar o ego dele, você não está sendo cruel. Você está sendo obediente a Deus, porque Deus nunca te chamou para ser objeto de uso de ninguém. Romanos 12:1 diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Você é chamada a ser sacrifício vivo para Deus, não para o ego de homens feridos. Seu corpo, sua mente, sua energia emocional, seu tempo são sagrados. São presentes de Deus que devem ser administrados com sabedoria. E parte dessa sabedoria é reconhecer quando alguém está usando esses presentes de forma destrutiva. Quando alguém está pegando, mas nunca dando. Quando alguém está drenando, mas nunca enchendo. Isso não é relacionamento, é parasitismo emocional. E você tem todo o direito dado por Deus de se desconectar. O colapso que ele experimenta quando você para, isso é entre ele e Deus. Essa é a jornada dele. Você planta sementes. Você reflete amor verdadeiro através de limites saudáveis. Mas a transformação dele não é sua responsabilidade. E aqui está algo crucial. Seu afastamento pode ser a coisa mais amorosa que você faz, porque enquanto você continuar alimentando o ego dele, você está permitindo que ele permaneça na ilusão. Você está protegendo-o das consequências de suas escolhas. E crescimento não acontece no conforto, acontece na confrontação. Às vezes, o maior ato de amor é permitir que alguém confronte a realidade de quem eles se tornaram. E ore. Ore para que Deus faça o trabalho que apenas Ele pode fazer. Ore para que o Espírito Santo convença de pecado, de justiça e de juízo. Mas não assuma o papel do Espírito Santo. Você não é salvadora. Você é mulher de Deus, caminhando em seu propósito. Agora, vamos falar sobre preparação para o homem certo, porque esse é o objetivo real. Não é apenas escapar do errado, é estar pronta para o certo. E preparação acontece no tempo entre, no tempo onde você não está alimentando o ego de ninguém, onde você está focada em sua própria cura, seu próprio crescimento, seu próprio relacionamento com Deus. Salmos 37:4 diz: Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Quando você encontra seu deleite em Deus, quando ele se torna sua fonte primária de alegria, identidade e propósito, ele alinha os desejos do seu coração com os seus planos. E então, no tempo certo, ele traz a pessoa certa.
Não porque você precisava de alguém para se completar, mas porque você está completa nele e pronta para uma parceria que multiplica, não que divide. O homem certo não vai precisar que você alimente seu ego, porque ele tem ego saudável, enraizado em sua identidade em Cristo. Ele sabe quem ele é. Ele sabe seu valor. Não por arrogância, mas por humildade de reconhecer que ele é filho de Deus, criado com propósito. E desse lugar de segurança, ele pode amar você verdadeiramente. Pode te servir. Pode te liderar sem te controlar. Pode te valorizar sem te possuir. Esse homem existe. Ele não é fantasia. Ele é o homem que está fazendo seu próprio trabalho interior, que está permitindo que Deus quebre seu ego falso e construa a identidade verdadeira, que está aprendendo o que significa amar como Cristo amou. E quando duas pessoas assim se encontram, ambos inteiros em Deus, o que acontece não é dependência, é sinergia, é multiplicação de propósito, é o design divino manifestado. Enquanto isso, seu trabalho é fazer seu trabalho, confrontar suas próprias feridas, suas próprias inseguranças, seus próprios padrões. Jung falava sobre individuação, o processo de se tornar quem você verdadeiramente é. Na linguagem bíblica, isso é santificação. Filipenses 2:12 diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Há um processo ativo de crescimento, de transformação, de permitir que Deus corte as partes de você que não refletem sua imagem. E isso não é fácil. É doloroso confrontar onde você contribuiu para dinâmicas tóxicas, onde você tolerou o intolerável, onde você silenciou sua voz divina para manter paz falsa. Mas essa confrontação é necessária, porque você não pode atrair diferente se você continua sendo a mesma. Você precisa evoluir, e essa evolução acontece quando você para de focar nele e começa a focar em você e em Deus. Há um salmo lindo, Salmo 139, que fala sobre como Deus te conhece intimamente. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Deus sabe você completamente, cada ferida, cada medo, cada sonho, e Ele não te rejeita. Ele te convida para a jornada de cura e descoberta. Quando você começa a ver a si mesma através dos olhos de Deus, tudo muda. Você para de aceitar tratamento que contradiz sua opinião sobre você. Você para de se conformar a expectativas que te diminuem. Você começa a viver na plenitude de quem Ele te criou para ser. E essa mulher segura em Deus, com limites saudáveis, com propósito claro, com amor próprio enraizado em verdade divina, ela não atrai homens tóxicos, ela os repele, porque toxicidade procura vulnerabilidade, procura insegurança, procura vazio. E quando você está cheia de Deus, não há espaço vazio para ser explorado. Deixe-me ser muito clara sobre algo. O plano de Deus para a família não é opressão, não é controle. Não é você sendo silenciada ou diminuída. Gênesis 2:24 diz: portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Uma carne, união, parceria, não dominação. Quando Paulo fala sobre submissão em Efésios, ele começa com sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Submissão mútua, ambos se submetendo ao bem do outro, ambos honrando, ambos servindo. O homem é chamado a amar sacrificialmente. A mulher é chamada a respeitar genuinamente. Mas ambos são possíveis apenas quando há reciprocidade, quando há honra mútua, quando há reconhecimento do valor divino um do outro. Se você está em relacionamento onde você é a única que dá, a única que se sacrifica, a única que tolera, isso não é o plano de Deus. Isso é desequilíbrio. E desequilíbrio, eventualmente, quebra. Então, quando você para de alimentar o ego dele, você está, na verdade, restaurando possibilidade de equilíbrio.
Você está dizendo: eu não vou mais participar de dinâmica que nos destrói. Ou mudamos juntos, ou eu me movo sozinha. E essa coragem, essa disposição de ficar sozinha, em vez de permanecer em toxicidade, é fé. É confiança de que Deus é suficiente, que Deus tem planos melhores, que você não precisa se agarrar a relacionamento que Deus não abençoou. Jeremias 29:11 diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus tem pensamentos de paz para você, não pensamentos de caos constante, não pensamentos de dor emocional crônica, não pensamentos de você sendo usada e descartada. Paz. E às vezes, paz significa sair do que está te destruindo. Significa confrontar a verdade difícil de que esse homem não é o que Deus tem para você. Isso dói, especialmente se você investiu tempo, energia, amor. Mas a questão não é quanto você investiu. A questão é: esse investimento está gerando fruto que glorifica a Deus? Está te aproximando do propósito divino? Está te tornando mais parecida com Cristo? Ou está te drenando, te quebrando, te afastando de quem Deus te chamou para ser? A verdade é que quando você para de alimentar o ego dele e ele colapsa, esse colapso pode ser seu presente para ele. Pode ser o momento onde ele finalmente confronta a verdade sobre si mesmo. Pode ser o começo de transformação real. Ou pode ser o momento onde ele vai buscar outro suprimento. De qualquer forma, não é sua responsabilidade controlar o resultado. Sua responsabilidade é ser obediente a Deus, andar em integridade, respeitar a si mesma como portadora da imagem divina e confiar que Deus está trabalhando tudo para bem daqueles que o amam. Romanos 8:28 promete isso. Então, se você chegou até aqui, se essas palavras tocaram algo profundo em você, quero que você faça algo. Primeiro, se inscreva neste canal, ative o sininho, porque vamos continuar mergulhando nessas verdades que libertam. Vamos falar mais sobre como identificar amor real, como curar de trauma relacional, como preparar para o relacionamento que Deus tem para você. Segundo, olhe para o espelho e diga em voz alta: eu sou filha de Deus, criada à sua imagem, de valor incalculável, e eu não vou mais aceitar menos do que seu padrão de amor. Diga isso até que você acredite, até que penetre tão profundamente que nenhum homem possa te convencer do contrário. Porque quando você sabe quem você é, você sabe o que você merece. E você não se contenta com menos. Você espera, você se prepara, você confia. E no tempo de Deus, Ele traz não o que você perseguiu, mas o que você sempre mereceu. Alguém que te ama como Cristo amou. Alguém que te honra como Provérbios descreve. Alguém que vê você como Deus vê. Preciosa, amada, essencial. E juntos, vocês constroem não apenas relacionamento, mas legado. Família que glorifica a Deus. Amor que espelha o amor divino. Parceria que multiplica propósito. Isso é o que te espera. Isso é o plano. E tudo começa quando você para de alimentar o que não te nutre e começa a plantar no solo que Deus preparou para você.